Queridos irmãos, muito boa noite. Na graça do nosso Senhor, na paz do nosso Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade às nossas lições. Hoje, continuidade na lição de Paulo, na ordem de Paulo, ensinamento de Paulo sobre como resistir, estar preparado para resistir às tentações, sabendo que nossa luta não é contra a carne. Isso faz parte do discipulado. Então nós vamos ver hoje o segundo elemento da armadura de Deus, a armadura do Espírito, conforme Ele mesmo nos ensinou. Lembrando sempre, que o discipulado não é algo opcional ou não é algo que dependa exclusivamente de você. Tem que ser chamado pelo Senhor Jesus, aí Ele mesmo nos conduz, porque não é possível. A luta não é contra a carne e sangue, como nós temos Paulo ensinando, porque ele aprendeu isso com o Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o que não é nada fácil, na verdade é impossível a gente mesmo fazer isso. Tome a sua cruz, aí é que é difícil mesmo, só no poder do Senhor, para a gente poder seguir. Então a nossa lição em Efésios, dando continuidade, que está em Efésios, quando ele nos ensina, Paulo nos ensina, fazendo uma metáfora, mostrando para a gente a dificuldade e como nós temos que nos preparar para a luta, Nós vemos, está em 6,14, quando ele diz que está em firmes, cingindo-nos da verdade, o cinturão da verdade da aula passada, e ele diz também, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, nós temos visto já em aulas passadas, repito, que o chamado do Senhor Jesus para o discipulado envolve sacrifício incondicional, envolve luta constante contra a nossa vontade, contra o nosso eu e contra os inimigos espirituais, como Paulo explica nas regiões celestes. Todos os apóstolos ensinam, mas Paulo, especialmente nessa carta aos Efésios, ele vai mais a fundo. Essa carta aos Efésios é muito profunda nesse sentido, de nos mostrar como é essa batalha espiritual, como é que ela se desenvolve e do que nós precisamos realmente, porque ele estava preso, acorrentado a um soldado, então ele visualizou aquele soldado invencível na época, o Império Romano, o Exército Romano, e ele viu, vou ensinar os cristãos como é que eles devem se paramentar, digamos assim, de que eles precisam para ir para uma batalha. Então nós vemos isso aqui, irmãos. Eles ensinaram, os apóstolos também ensinaram as igrejas. Todos eles trataram de como é difícil, honestamente ensinando para as igrejas o que o Senhor Jesus lhes ensinou, coisa que não acontece hoje, mas poucos pastores ainda fazem isso, e são antipatizados, inclusive por causa disso. Não há problema, temos que fazer. Então, irmãos, olha só, nesta carta aos Efésios, em especial, já disse, essa carta, ela é muito profunda nesse ensinamento sobre a salvação, a justificação e a santificação. Ela é muito profunda, essa carta. Então, sobre a salvação que nós recebemos pela graça, Paulo já havia ensinado, a carta toda ele vem ensinando isso. Quem nós éramos, mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, e fez isso pela predestinação do Pai, pelo sacrifício do Filho, com a força do Espírito Santo agora. Ele explica tudo isso. Então, ele explica como isso se manifesta na nossa vida cotidiana, Mulher, esposa, marido, marido, esposa, filhos, pais, filhos, empregado, patrão, empregado, nos mostrando que tudo isso é no temor do Senhor, fazendo como ao Senhor. Aí depois de explicar tudo isso, ele diz quanto ao mais, ele nos diz isso. Então nessa carta ele recebe tudo, a salvação nós recebemos de graça, mediante a fé, também está nessa carta, lá em capítulo 2, versículo 8, mediante a fé. Então ele exorta aqueles irmãos e a nós, sabedores de tudo isso, ele encoraja os irmãos. Agora vamos à luta, digamos assim, só que é preciso estar preparado, paramentado para esta luta, E para seguir o Mestre, nós precisamos, de fato, estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, devidamente preparados, equipados com a armadura do Espírito, para a batalha espiritual a ser travada cotidianamente. Ele nos ensina aqui a partir do versículo 10, que já lemos desde o início dessas aulas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinturão que nós tratamos da aula passada, e vestindo-vos da couraça da justiça, que nós vamos tratar hoje. Então, irmãos, nós já vimos que esse primeiro componente da armadura, o cinto ou a verdade, que deve ser cingida sobre os lombos, todo mundo sabe onde é que a gente põe o cinto, né, sobre os lombos, e que esta verdade, em todos os sentidos, é a verdade de Deus, em sua plenitude revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele diz isso lá em Colossenses 1,19. Nele reside, ele diz, nele reside porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então essa verdade que ele está falando, nós já vimos aqui na aula passada, é Cristo, é a verdade de Deus, eu sou a verdade. Nós já vimos, e a verdade se encontra em o próprio Deus Pai, a verdade Deus Filho, a verdade Espírito Santo, a verdade. E a igreja que hoje está aqui no poder do Espírito Santo é como o baluarte da verdade. Já vimos tudo isso na lição passada. Então, ele mesmo, o Senhor Jesus, ensinou isso aos seus discípulos, dizendo o que foi que ele ensinou. O que foi que ele ensinou aos seus discípulos? Ele ensinou o que o Pai, a glória que ele teve com o Pai, ele passou aos seus discípulos. Ele vê isso lá em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal. João, capítulo 17, quando ele está orando ao Pai, ainda falando, ele diz assim, vamos ler de 3 até 8. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. É essa vida eterna que começa aqui, a nossa glória aqui na terra, é o conhecimento do Pai. Que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei, ele estava falando ele e o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora ele começa já a se referir aos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste, eram teus, tu nos deste, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Foi isso que Jesus passou aos seus discípulos. Agora eles reconhecem que todas as coisas que ele tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então eu ensinei para eles a tua palavra, as palavras que tu me deste. Já vimos isso, o cinto da verdade, revestido da verdade, cingimos da verdade. É disso aqui. Então Jesus passou para os seus discípulos tudo isso, irmãos, tudo isso, né? E como eles receberam do Senhor, os apóstolos repassaram a igreja, repito, com a mesma honestidade. Eles receberam do Senhor, sabendo que eles teriam de passar por causa daquela palavra, eles passaram às igrejas. Coisa que não acontece mais há muito tempo. A igreja só promete coisa boa, só bênção, glória, festa, sabe? É só coisa segundo o mundo. Exatamente segundo o mundo, como um clube qualquer, não é? Então, irmãos, mas não é assim que os pastores deveriam ensinar nas igrejas. Eles deveriam ensinar nas igrejas o que Jesus ensinou aos seus apóstolos, que ensinaram aos outros, que chegou até eles. Qual é a nossa vida nesse mundo totalmente na contramão do mundo que jaz no maligno. Não é assim que a gente vê a igreja andando, infelizmente. Mas nós temos que ensinar. Nesta carta, pelo ensino de Paulo, nós veremos o segundo componente da armadura do Espírito, a couraça da justiça. Lembramos que a couraça na armadura de um soldado romano era uma proteção, às vezes de couro muito duro, mas normalmente de bronze ou de ferro, de escamas, fitinhas de ferro emendadas uma na outra, coisa desse tipo, uma sobreposta à outra. Era uma couraça, às vezes era uma peça só, inclusive no formato do peito do camarada, ficava até em pé no chão. Botava aqui na frente, a outra parte da costa também, e aqui afivelava no meio com uma correiazinha, alguma coisa. Ele ficava protegido no seu tórax, né? Ela cobria a região do pescoço aqui até a cintura, todo o tronco, né? Todo o tronco. Então, reparem bem, irmãos, o que o apóstolo está ensinando aqui a esses irmãos? Que eles têm que estar preparados para uma batalha. Para uma batalha. Hoje eu vi uma pregação lindíssima de um pastor nosso,
sobre o Apocalipse, uma parte do Apocalipse, pastor Hernandes, e já vencemos. Claro, o Apocalipse é isso, é a vitória do Cordeiro e a vitória da igreja, que segue o Cordeiro. Só que há uma batalha. Há uma batalha, e o homem, é claro, explicar lá, muita gente vai morrer, a igreja não vai escapar da grande tribulação, não. A igreja não vai escapar do poder do maligno. Isso que Paulo está dizendo aqui, principados e potestades do mal nas regiões celestes. Nós não vamos escapar disso, não. Jesus mesmo disse, por amor aos eleitos, o Senhor abreviará a grande tribulação. Os eleitos passarão por ela. Então, mas isso não é mais dito. É muito difícil de ouvir uma pregação dizendo, e se disser de uma forma muito light. É como se fosse só uma informação, uma curiosidade. Não é. Não é. É uma batalha real. Nós temos que lutar primeiro contra nós mesmos. O nosso velho homem, como Paulo diz, as nossas vontades, os nossos desejos. O mundo é muito atraente. As coisas do mundo são muito atraentes. Nós queremos. Aí é difícil lutar contra isso. Pois é, além disso, tem as potestades e principados do mal nas regiões celestes que estão aqui. O mundo está entregue ao maligno. Então essas coisas não é nenhuma neurose, não. Está aqui, está na Bíblia, isso é ensinado. Isso é ensinado. Então, irmãos, essa couraça é uma proteção contra dados inflamados do maligno, como ele diz. Né? É uma proteção contra dados. Então, olha só, ela protegia, né? Ela protegia o coração, os pulmões, protegia os rins, que nós vimos na aula passada que os rins eram considerados a sede. Aqui, as entranhas eram consideradas a sede, e de fato são, não é? de emoções, uma série de coisas. Não é? O peito e o abdômen eram considerados psicologicamente importantes naqueles tempos. Hoje a psicologia centrou tudo no coração, tudo é o coração. Não é. A cultura resolveu o que é, mas não é não. Todos os nossos órgãos aqui, na verdade, eles são responsáveis pelas nossas emoções. Não é só o cérebro, coisa nenhuma também não. Não é? Então, irmãos, como nós já vimos na antiguidade, o centro da personalidade, da vontade, dos desejos, das emoções, eram as entranhas, os rins, o coração. Nós podemos ver isso. O Salmo 73, 21, o salmista Asaf, falando, né? Salmo 73, 21, vamos dar uma lida aqui rápido nesses textos aqui. Salmo 73, 21, onde Deus dizendo assim, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, está vendo? Era a situação que ele estava. Ele estava questionando Deus como é que os ímpios levavam uma vida muito melhor. Eram nédios, gordos, rosados, bonitos. E eles, o povo de Deus, naquela situação dificílima. Então ele está dizendo aqui, as entranhas me comoviam com isso. Né? Olhem só, 23. Eu estava embrutecido, ele diz isso. Mas antes do coração se me amargou, não é? E as entranhas se me comoveram. As entranhas. Isaías 11:5. Nós vemos aqui, Isaías 11:5, vamos ver aqui, Isaías, ele falando isso. Isso ele estava tratando, inclusive, de Jesus. Era uma profecia sobre Jesus. Né? Ele diz, a justiça será um cinto sobre seus lombos. Lembra da aula passada? O cinto nos lombos? E a fidelidade do cinto, o cinto dos seus rins. Lembra que a gente falou? Lá em Jó tem uma vez só que rins, continuou como rins. Todas as outras vezes foi transformado em coração, em alguma coisa. Aqui em Isaías também. Ele fala aqui nos lombos e fala nos rins. Ele está se referindo a Jesus, dizendo como ele seria a justiça. E nós estamos vendo agora colocar a couraça da justiça. Jeremias 17:9, nós conhecemos muito bem o profeta de Deus dizendo que o coração é enganoso. Não é 17:9? Enganoso o coração e mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então esse coração aqui colocado, ele você vê no original, ele está falando das entranhas, do que está dentro de você. Não é necessariamente o coração. A cultura transformou isso em coração, mas não é. Então nós vemos Jesus dizendo lá em Marcos, Mateus ele também diz isso, Marcos 7:21, não é? O Senhor Jesus dizendo assim, porque de dentro das suas entranhas, é esse o sentido, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males
vem de dentro e contaminam, vem das entranhas. É isso, irmão. Então, quando o homem de Deus aqui diz para proteger a couraça da justiça, é para proteger as suas entranhas, a sua parte que funciona e que faz funcionar tudo. Na verdade é o intestino, não é coração, coisa nenhuma não. São essas partes internas da gente. Muito bem, então vamos ver aqui. Para Paulo, a couraça da justiça era a proteção para as nossas convicções, para as nossas afeições mais sensíveis. Né? As minhas entranhas me comoveram, como o salmista diz, e mais preciosas a partir do ensinamento, a partir da conversão e do ensinamento já recebido do apóstolo, já ministrado por ele mesmo nessa mesma carta. Então ele está dizendo, vocês agora, para protegerem isso, essas informações vão precisar de uma couraça, a couraça da justiça. Ou seja, o conhecimento da justiça de Deus. Vocês vão precisar disso para que vocês não sejam asseteados, digamos assim, com as setas do maligno. Não se deixarem enrolar. A questão dele na época era muito isso. Não se deixar enrolar, se deixar levar por falsos mestres dentro da igreja. Falsos irmãos, falsos apóstolos. João chama de anticristos dentro da igreja. Então a gente tem que prestar muita atenção. Paulo está dizendo isso aqui. Então reparem bem a profundidade, a gravidade da situação. Não é ir para a igreja de domingo escutar uma pregação. Não é isso. Não é só isso. A coisa é muito mais profunda, muito mais grave. Requer um esforço e um sacrifício muito maior da gente, como já pregamos, já ensinamos aqui, falando de Romanos 12, 1 e 2. Né? É um sacrifício vivo. Temos que renovar a nossa mente. Exatamente com o cinto da verdade que nós já vimos, com a couraça da justiça, e vamos ver os outros elementos todos. Muito bem, irmãos. Então vamos seguindo aqui. Convém lembrar que em seu ensino aos discípulos, quando eles demonstraram preocupação com o que comer, o que beber e o que vestir, que são necessidades básicas, primárias do ser humano, do homem. É a primeira coisa como se preocupa é o que comer, o que beber, o que vestir. Como é que eu vou viver, digamos assim. É a primeira coisa. Pois é, Jesus lhes disse que não. Em primeiro lugar não está isso não. Em primeiro lugar, busquem o reino de Deus. Em nenhum lugar a Bíblia diz o que é esse reino de Deus. Nós sabemos o que é, porque a Bíblia trata disso, mas em nenhum lugar do reino de Deus é. Não, Jesus ensina várias vezes, o reino de Deus é como tal coisa, preciosa, uma pedra preciosa, é como algo extremamente precioso. Mas em nenhum lugar diz o reino de Deus é isso. Nós sabemos o que é o reino de Deus, porque a Bíblia toda trata disso. Então ele diz, busca o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça, que é o conhecimento de Deus, que nós vamos ver agora essa justiça como é, que a gente entende. As demais coisas, ou essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, isso vos será acrescentado naturalmente com as suas ações, as boas obras que Deus fez, preparou em Cristo Jesus para que andemos nelas. É isso. Eu não tenho que me preocupar com as obras, em fazer as obras pelas obras, eu tenho que conhecer a justiça de Deus. E isso me levará a fazer as boas obras de acordo com a sua justiça. É isso que nós temos que saber, irmão. Jesus disse isso para o seu discípulo. Não se preocupe com isso. Busque, não é isso o primeiro lugar, em detalhe. Já disse, eram necessidades primárias. O que beber, o que comer, o que beber, o que vestir. Não é? Muito bem. Para entender melhor a couraça da justiça de quem Paulo fala, que deve cobrir o nosso peito, o nosso abdômen, como sede dos nossos sentimentos, das nossas afeições, a Bíblia fala da justiça de Deus de duas maneiras interdependentes, porém complementares. A justiça de Deus, ela é apresentada de duas maneiras, mas elas não são estanques, digamos assim. Deus não dá uma e não dá a outra. Nem dá a outra sem ter dado a uma. Não é possível isso. Nós vamos ver aqui. Então, olha só. Primeiro, é a justiça imputada. O que é a justiça imputada? Como estamos tratando de justiça, vamos falar de um juiz. É o juiz imputar a um réu, por exemplo, dizer que ele é justo porque ele quis dizer, pronto, eu tenho o poder para dizer você é justo. Declaro você justificado. Então, o juiz, ele concede à pessoa a justiça, a absolvição, digamos assim, sem a pessoa merecer. Eu digo, você agora está justificado. Pronto. Então nós temos, ou em termos de contabilidade, também pode ser usado isso, é um crédito que eu boto na conta de alguém sem esse camarada ter feito nada. Então eu boto um valor na conta de alguém porque eu quis, sem ele ter feito nada. Eu apenas botei um crédito na sua conta. Acabou essa conversa. Pronto.
Só que não termina aí. É isso que nós estamos dizendo. A justiça de Deus, Deus é tão perfeito, tão sábio, que a sua justiça imputada, nós vamos ver aqui logo em seguida, que ela traz na sequência a justiça concedida, para que você continue andando nessa justiça. Então vemos aqui em Gênesis 15:6, essa justiça imputada, a melhor demonstração é em Abraão, quando ele diz assim: Deus disse que dele seria uma grande nação, né? Que lhe prometeria um filho que seria uma grande nação, e diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então olha só, ele creu no Senhor. Sabemos que a fé também vem de Deus. Então o fato de ele ter crido no Senhor já foi graça de Deus para que ele cresça. Não havia motivo nenhum para esse homem crer em Deus. Ele já velho, com quase 100 anos, uma mulher com 90, ter um filho, e muito menos que esse filho seria uma grande nação. Ele não tinha por que crer nisso, né? Mas creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Os teólogos, no seu estudo e por conta própria, começam a dizer que isso aqui, isso que ele creu, que justiça, na verdade já era apontando para Jesus. Nós sabemos que era, porque a descendência que Deus promete aqui, Paulo diz lá em Gálatas, que se tratava especialmente do descendente, que era o Senhor Jesus. Então nós podemos dizer isso. Mas na hora, esse homem não sabia lá de Messias, de Jesus, nem tinha como saber. Ele não tinha como saber disso, nada disso. Então, irmãos, ele apenas creu. O Senhor disse que ele ia ter um filho, que seria uma grande nação. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É isso. Você não tem nada que faça com que eu acredite essa justiça a você. Nada, porque nem a fé que você teve não era sua. Fui eu que lhe coloquei. Então é isso que nós temos que entender, irmão. Lá em Isaías 46:13, o Senhor, Deus de novo, Isaías 46:13, nós vemos assim, né? 46:13. O Senhor falando na situação, era a Israel, né? Escravizado pela Babilônia, e Deus falando na profecia, ele dizendo assim: vocês, já preguei sobre isso, vocês estão me estranhando, vocês não me conhecem não. Já pegamos aqui, ele de novo diz isso, e no 13 ele diz: faço chegar a minha justiça e não está longe. Eu vou punir Babilônia, eu vou punir quem quer que seja, por causa de vocês, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel minha glória. E ele não fez isso porque Israel tenha feito alguma coisa que merecesse, não, muito pelo contrário. Israel foi escravizada exatamente por ser traidora, por ser, como Deus mesmo chama no caso de Jerusalém, por ser uma meretriz, por ser uma prostituta. Traía o Senhor o tempo todo, traía as leis de Deus. Então não fizeram nada por merecer, Deus deu porque Ele quis, como ele diz aqui. Então, nesse sentido, eu vou lembrar vocês porque eu quero, não é porque vocês merecem. Então, nesse caso aqui, também é uma justiça, como eu disse, é uma decisão judicial ou contábil, que a pessoa que tem aquele poder para justificar ou tem o valor para acreditar faz porque quer. E pronto. Não tem que prestar conta com ninguém, nem explicar nada a ninguém. Acontece, irmãos, que, como nós falamos ainda há pouco, essa justiça imputada não é inconsequente. Ela não é, pronto, eu declarei você justo e estamos conversados. Não é. Ela não é inconsequente. Com ela vem a justiça concedida. Essa justiça que me foi imputada, ela fica em mim e vai se desenvolver agora em mim e através de mim. Nós vemos em Romanos 5, 1 e 2, por exemplo, Romanos 5, 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, e sabemos que a fé não vem de nós, é de Deus também, como no caso de Abraão, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então repare, nós somos somente alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, tudo. Então ele diz assim, ó: por intermédio de Cristo, que obtivemos igualmente acesso pela fé, tudo por intermédio de Cristo, a essa graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes, estai, pois, firmes, cingindo-vos, né, com a couraça, preparando-vos com a couraça, com a armadura de Deus, com a armadura do Espírito,
É a mesma coisa como está falando aqui. Então, essa justiça que ele diz agora, põe a couraça da justiça, é o conhecimento de Deus, o conhecimento dessa salvação, como ele nos salvou. E agora, eu vou agir com base nesse conhecimento. E esse conhecimento, em mim, ele é uma couraça que impede que eu seja asseteado com setas do maligno que venha a balançar minha fé. Como na pregação que eu ouvi hoje no caso do Apocalipse, nós sabemos disso. Nós estamos numa luta que vamos perder, se for o caso, fisicamente. Não interessa. Se vamos ser mortos por inimigo, quem quer que seja, pelo anticristo quando vier, isso não interessa. O que interessa é que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. O que eu não posso é apostatar, eu não posso é negar o meu Senhor e muito menos fazer de como eu vou abrir mão desse conhecimento aqui para permanecer vivo. Nunca um crente fará isso. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que o Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Então, irmãos, tudo isso está envolvido nesse ensinamento aqui da couraça da justiça. Eu preciso saber dessas coisas, não é? Muito bem. Então, a outra que é a justiça concedida, uma vez que ela nos foi outorgada, agora ela está em nós e ela é concedida e nós vamos desenvolver essa justiça. Pode ser compreendida também como justificação. Essa justiça concedida pode também ser entendida como a justificação, o processo de justificação, não é? Pois é pela justiça concedida que o discípulo luta com perseverança até se tornar verdadeiramente justo à semelhança do Senhor Jesus, como nós temos lá em Romanos 8, 28 e 29, né? Todas as coisas cooperam, todas as coisas é o que? Seja o que for, para o bem daqueles que amam a Deus, que bem, salvação, é disso como está falando, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Está no 29. Por quanto aos que de antemão predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou para serem feitos a semelhança de Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos. É isso. Então essa justiça do Senhor, de Deus que nos foi imputada, ela agora concedida com o conhecimento dessas coisas, nada vai nos abalar. Pelo menos é para isso. É para isso que Paulo está dizendo que devemos estar paramentados para uma batalha que nós já sabemos que somos vitoriosos, mas temos a batalha. Vai alguém perecer na batalha fisicamente? Vai. Quem já leu o livro A História dos Mártires fica simplesmente: meu Deus, como é que aconteceu isso com esses homens de Deus? Aconteceu tudo aquilo. É uma coisa impressionante. O que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém lá, Joséfo, na história dele, ele era um historiador, ele escreveu, e ele diz lá que é inenarrável o que ele viu, o que ele presenciou, a crueldade e a matança que houve, é inenarrável, não tem como narrar. A coisa foi tão brutal, tão cruel e de tal monta que não dá para narrar direito o que foi que aconteceu ali. Pois é, era o povo de Deus, era Israel, era Jerusalém. Então, irmãos, isso não importa. O que importa é, como Pedro diz lá, estejamos sempre preparados. Não interessa se Neto está incendiando, não interessa se o Xi Jinping vai virar o Deus do mundo, não interessa. E parece que vai mesmo, mas não interessa. Eu estou com o meu Senhor e não vou negar o meu Senhor, como diz o pessoal do sertão, nem por um trem carregado de demônio, não é? Quer matar? Mate. Como Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus 10, não é? 28, não temam aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer ao espírito. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto o espírito, quanto a alma. É o meu Senhor, é esse que nós devemos temer. Então nós temos que estar preparados para essa batalha. O Senhor nos chamou: vinde a mim. Só que, se quiser vir após mim, esteja certo que vai ter que se negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz para poder vir após mim. Então, aqueles que resolverem, digamos assim, ir após Cristo, é porque ele chamou para ir mesmo. Os que voltarem é porque não eram dignos, voltaram porque não era para ir mesmo, só foram até um determinado ponto, se for o caso. Jovem rico é um bom exemplo, era um que cumpria a lei, mas Jesus sabia que o seu coração estava nas suas riquezas, aí testou o cabo na hora, vai lá e desfaz das tuas riquezas, dá aos pobres, aí vem. O rapaz não veio mais, foi embora. Então é assim, irmãos, a luta é severa. É metafórico aqui de Paulo? É, mas é para a gente entender a gravidade da coisa. Não é do jeito que as igrejas ensinam, mas não é mesmo. Não é? Muito bem. Então nós temos que perseverar.
com essa justiça imputada, justiça concedida, que agora permanece em nós e se desenvolve em nós, a justiça de Deus em nós, e ela se desenvolve, que vira o processo de santificação, digamos assim, até que fiquemos à semelhança do nosso mestre, não é? A justiça concedida é ela, em nós agora, é ela que nos leva a confiar no Senhor Jesus como nosso Salvador. Atos 4:12. Atos 4:12. Nós já vimos em lições aqui, né? Paulo, nos seus ensinamentos, passava de volta pelas cidades que ele já tinha fundado igreja, encorajando os irmãos a permanecer na fé e dizendo a eles que é através de muito sofrimento que nós entraremos no reino de Deus, na glória de Deus. Então aqui em Atos 4:12 está o ensinamento aqui aos irmãos de Pedro: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o conhecimento da justiça, do que foi que aconteceu. O justo Jesus transferiu a sua justiça a Deus, transferiu a justiça dele para nós na cruz do Calvário e transferiu para ele os nossos pecados. Eu tenho que ter esse conhecimento como uma couraça, para que nada, nenhuma seta de maligno venha me abalar. Então nós temos Romanos 3:28, não é? Romanos 3:28, na sequência do ensinamento, nessa mesma linha, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ele está tratando lá do caso de Abraão, desde lá. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é pelo que eu fiz, eu disse no caso de Israel, não foi porque Israel fez que eu disse: eu vou livrar vocês. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fez isso por causa da sua justiça, por causa da sua palavra. Então agora aqui Paulo está dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Nós vemos lá em 1 Timóteo 2:5, ensinando ao seu discípulo, pastor Timóteo, ele diz assim, todo mundo conhece esse versículo, não é? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu tenho que confiar nisso, eu tenho que saber nisso, isso faz parte da minha couraça. Isso faz parte da minha couraça. Nós vemos lá em Tito, logo o outro discípulo de Paulo e ajudante de Paulo, 3:5 até 7, que ele diz: não por obra, não é o que ele diz lá, Timóteo está dizendo para Tito agora, só que ele completa: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso é a justiça imputada, é a justiça concedida agora, que vai se desenvolvendo em nós, entendendo o tempo todo: não é por obras nossas, é por graça. O Senhor fez isso, e a graça que Ele usou para imputar uma justiça que nós não tínhamos de jeito nenhum, Ele agora, pela mesma graça, nos leva a crescer no conhecimento e no desenvolvimento dessa justiça, praticando as boas obras que Ele mesmo fez, determinou em Cristo Jesus para que andássemos nela. Efésios 2:10. É esse conhecimento que nós temos que ter, a justiça de Deus como couraça. A verdade, nós já vimos que o simples tem que estar fivelado da verdade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a igreja enquanto coluna e baluarte da verdade. Nós temos que ter isso o tempo todo. E agora a couraça, estamos aumentando a nossa armadura do Espírito, ensinamento de Paulo, para aumentar a nossa armadura do Espírito. Então olha só, é a justiça concedida que nos leva a amar as coisas que o Senhor ama. Os apóstolos ensinaram essas coisas, Paulo nos ensinou essas coisas. Por quê? Porque ele sabe, ele foi ensinado direto pelo Senhor Jesus, como os outros apóstolos também. Então, ele diz claramente, depois de ensinar aos filipenses, né, depois de ensinar essa salvação também aos filipenses, a primeira cidade da Macedônia que ele chegou e que fundou a igreja lá, juntamente com, talvez, na casa de Lídia. Então nós vemos aqui ele dizendo isso. Finalmente, irmãos, depois de ter ensinado essa salvação todinha, finalmente, irmãos, agora nós estamos capacitados a entender isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Então é a justiça de Deus, eu sinto a verdade, a justiça de Deus aqui nos capacita a gostar dessas coisas, a querer ter essas coisas, sabe? Eu vou amar as coisas do meu Senhor, Ele me salvou. Eu vou amar as coisas do meu Senhor. Eu vou tomar conta das coisas do meu Senhor conforme Ele mandou. A igreja, né? Nós temos que estar aqui, nós somos os agentes de Deus para a salvação dos seus eleitos. Aqui, em Cristo Jesus é no poder do Espírito Santo mas é no nosso agir. É assim que Ele faz. Então nós vemos também que é a justiça de Deus em nós que nos leva a evitar o pecado. Conhecer e evitar o pecado. Nós temos Romanos 3, 23 e 24, já pregamos aqui também sobre esse texto. Romanos 3, 23 e 24, em que o apóstolo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, fomos declarados justos, tornados justos, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso tem que compor a minha couraça da justiça. Esse tipo de informação tem que compor a couraça da justiça. Foi pela graça, foi mediante o sacrifício do meu Senhor, foi a justiça dele que me foi acreditada. Eu não tinha justiça nenhuma. Agora eu tenho, porque me foi imputada. E agora eu desenvolvo essa justiça que me foi concedida para que eu trabalhe com ela, a partir dela, e desenvolva essa justiça. A justiça de Deus em nós. Então nós temos 6, 12 a 14, de novo aqui Romanos, não é? Já pregamos sobre isso também, lembrando que agora nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Aqui no caso, ele chamando a atenção dos romanos, a situação que esses romanos tinham. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões de quê? Paixões do corpo mortal, paixões do mundo, né? Nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, a justiça de Deus, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então nós temos que agora, como nós recebemos essa justiça, sabemos, nós fomos justificados e temos que continuar nos justificando, digamos assim. É o que ele diz aos Filipenses: desenvolver a vossa salvação. Por isso que eu disse que a justiça concedida, ela pode ter o mesmo sentido da santificação, desenvolvendo, né? Efésios 4:30, vamos ver de novo, na mesma carta que nós estamos, Efésios 4:30, o homem de Deus dizendo de novo, nesse mesmo ensinamento aqui: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o crente, aquele que recebeu a justiça imputada, concedida em um processo de salvação, ele sabe que os seus pecados entristecem o Espírito que agora nele habita. Ele sabe que está em desacordo com a vontade de Deus. Ele sabe, e vai lutar contra isso. Por quê? Por causa da justiça concedida, imputada e concedida, que agora está nele. É por isso que ele vai lutar. Senão ele continuaria entregando seus membros, como Paulo disse aqui ainda há pouco a Romano, a prostituição, a forma como eles viviam. Não, agora tem que entregar, como ele diz também em Romanos, como sacrifício vivo ao Senhor. Culto racional ao Senhor, renovando nossa mente, com esse conhecimento aqui. Tá certo, irmãos? Então vamos mais para frente. Portanto, para que possamos estar protegidos com a couraça da justiça, como eu tenho falado, obviamente nós temos que colocá-la, temos que vesti-la. Em alguns filmes a gente vê claramente o soldado, na hora que está se preparando, colocar aquela couraça de bronze, de ferro, de alguma coisa, bota aqui, vem na parte de trás também, para ele não ser asseteado pelas costas, e aqui tem as fivelas que prende aqui, do jeito que tem aqui no ombro, uma correiazinha para fazer exatamente encaixar aqui a parte da frente e a parte de trás. É assim. Então nós temos que vestir, e essa vestimenta é individual. O discipulado é individual, conquanto possa ser feito na igreja, no estudo, como nós fazemos segunda e sexta-feira na nossa igrejinha, mas ele é individual. Aquele ensinamento que está sendo dado a tantos irmãos ali, alguns recebem, outros não. Eles estão ouvindo a mesma palavra do mesmo velho pastor, com a mesma braveza,
com a mesma intensidade, instando, como Paulo diz, quer seja oportuno, quer não. Pois é, alguns recebem aquilo ali, outros não. Outros não. Deus sabe quem e por quê. Como Paulo também diz, Deus conhece as suas ovelhas. Jesus também disse, eu conheço minhas ovelhas. Então, irmãos, é assim, nós temos que vesti-la. O que implica esse vestimento da couraça, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, da sua justiça que nos foi imputada e concedida, equipando-nos para o conflito com as trevas. É disso que Paulo está tratando aqui. É disso que o homem de Deus está tratando aqui. Então, irmãos, para isso nós precisamos conhecer as nossas injustiças, não é? Buscar a cada dia a justiça de Deus, a justiça que nós sabemos que nos foi imputada, nos foi concedida, pela sua graça, em Cristo Jesus, nosso Salvador, para que nós nos tornemos seus herdeiros. Estão lembrados do que nós lemos agora em Tito? Vamos ler de novo. Tito 3, de 5 até o 7. Vamos ler desde o 4 que começa. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, Ele nos concedeu, Ele nos imputou essa justiça, a justiça dele mesmo em Cristo Jesus foi transferida a nós. Nos concedeu essa justiça para que andemos nela, porque Ele nos adotou como filhos. Então, irmãos, eu às vezes digo lá na igreja, se ser crente for isso que a gente vê nas igrejas, então essa conversa aqui é tudo balela. Porque Deus, o Criador do universo, de todas as coisas, vir buscar o homem. Ele tomou a iniciativa de vir buscar o homem. Para isso, Ele mesmo se fez carne na pessoa do Filho. Nasceu de uma família pobre, viveu pobre. 33 anos pobre. Não é? Se sacrificou a ponto de morrer numa cruz, porque a lei já previa que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus teria que matar todo mundo e extinguir a sua criação. Pronto. Mas não foi esse o plano dele. O plano dele foi redimir a criação e elegeu quem ele mesmo quer para a salvação. Pois muito bem, ele mesmo veio aqui. Então repare, a justiça de Deus, que exige o seu juízo, ela é tão pura, tão santa e tão severa e tão justa que era necessário que o pecador morresse. Só que ele resolveu aplicar essa morte nele mesmo, na pessoa do Filho. Então observe, aí Jesus foi à cruz, morreu, voltou ao céu e mandou o Espírito Santo, que é Ele também, Deus, para levar as suas ovelhas nesse processo de redenção até o último dia, quando Ele vier. Então, irmãos, eu fico dizendo, esse conhecimento é a justiça de Deus que a gente deve, é uma couraça, colocar como couraça. Então, se ser discípulo de Jesus, como nós vemos nas cartas apostólicas aqui, que todas as que eu leio, eu vejo uma gravidade, uma seriedade extrema. Algo que não é possível ao homem de jeito nenhum, em situação nenhuma, se ele não estiver investido desse poder de Deus, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então eu vejo pregações e mais pregações, igrejas e mais igrejas, desde que eu sou pequeno, vivendo, mas muito parecido com o mundo do mesmo jeito, quase. Então, se a diferença está só no crachá, está só na placa da igreja, então esse negócio aqui é tudo conversa fiada. Isso é tudo simplesmente para manter o pessoal aprisionado debaixo da religião. Não pode ser. A forma como eu vejo isso aqui é muito grave. Não é que eu esteja agora querendo que eu vou ter que me certificar e pagar por essa justiça. Nós já vimos que é de graça. Não é de obra, lemos agora. Só que Ele nos deu pela graça a fim de que nos tornemos seus herdeiros. Como nós lemos Deus dizendo aí por Isaías, lá no caso da Babilônia, eu vou castigá-los. Eu vou tirar vocês, eu vou livrar vocês. Vocês são o meu povo e pronto. Só que não é assim. Olha quantos Ele tirou de Israel. Ele tirou os que Ele mesmo quis. Desde o início, quando Ele escolheu Israel, Ele disse, eu escolhi vocês porque eu quis.
Jesus disse aos seus discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Então, irmãos, os escolhidos sabem disso de uma forma tal que eles têm essa couraça, de modo que eu não me deixo abalar, nem por seta do inimigo, seja de que for, seja no sentido de seta mortal, como é o caso da guerra de Paulo, do soldado romano, seja de seta espiritual, mortal espiritual. Eu não posso me deixar. Eu não posso me deixar enganar por pregações adocicadas, psicologizadas, que enchem a minha bola. Eu não posso, se eu sou realmente herdeiro dessa salvação, eu não posso me deixar enganar por isso. Não posso. Na hora que eu entro na igreja, o cara prega, a aplicação dele, se tiver invernizado, complicou o negócio. Complicou o negócio. Oferecer uma salvação barata demais, banal demais, o que a torna fútil demais, como vive a igreja, numa vida totalmente fútil, achando que domingo para a igreja está resolvido o problema. Não é assim. Nós estamos lutando nesse discipulado exatamente para ensinar os irmãos a seriedade do ensino dos apóstolos, a seriedade do ensino do Senhor Jesus aos seus discípulos, honestamente dizendo que eles iam passar por causa do nome deles, por causa do seu nome. E eles ensinaram a igreja. Estamos vendo aqui Paulo dizendo dessa igreja de carta aos Efésios, é a carta mais séria que tem nesse sentido, da luta que nós temos que dizer. Todas têm, mas essa aqui é que tem mais detalhado esse ensinamento, porque ele estava numa situação de prisão, ele estava lá vendo a situação lá, passou 2 anos lá, aproximadamente, sei lá. Então é assim, irmãos, é assim que, cingidos com o cinturão da verdade, já vimos o primeiro elemento da armadura, protegidos com a couraça da justiça, a verdade que é Deus, a justiça que é de Deus, nós seguimos como verdadeiros discípulos do Mestre, com a mesma seriedade que ele ensinou aos seus discípulos, recebemos dos seus apóstolos agora o ensinamento que está na igreja, o ensinamento através da palavra de Deus, vivendo em retidão, de acordo com a justiça de Deus, praticando atos de acordo com a justiça de Deus, ações que ele mesmo preparou para que andássemos nela, no sentido de que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. É esse o objetivo, irmãos. É isso que é a igreja, é assim que tem que viver uma igreja. Crescendo sempre todo, e vamos depois para a próxima peça da armadura, vamos depois verificar todas as peças da armadura, cada uma delas o que significa, segundo o ensinamento de Paulo, para que nós possamos andar, de fato, sabendo o terreno que nós estamos andando, o mundo corrompido e trevoso, que jaz no maligno. Pois é nesse ambiente que nós estamos vivendo, então não podemos viver como se estivéssemos em casa. Não podemos, tá certo? Que nós possamos conhecer toda essa palavra de Deus, a justiça de Deus, para que possamos de fato andar, viver, agir para louvor da sua glória. Deus nos abençoe, tenham todos uma boa noite. Um beijão do pastor. Próxima aula a gente vê mais um elemento da armadura de Deus.